Neste momento, nós vamos dar início ao nosso programa O Poder da Palavra. Hoje nós vamos usar como o representante da Bíblia, nós vamos apresentar para vocês Moisés. Moisés foi uma pessoa muito, uma pessoa que tinha um certo medo, mas ele tinha muita razão, porque, por exemplo, começou o nascimento dele, ele nasceu numa época em que o rei do Egito estava matando todas as crianças que nascesse como homem, fosse morto no nascimento. Então a vida de Moisés, ela traz umas histórias um pouco diferentes das demais. Quando a mãe dele teve ele, ela viu que ele era um menino muito assim, lindo, bonito. Então ela resolveu esconder esse menino da fúria do rei, para que o rei não matasse. Porque as parteiras que tinha naquela ocasião, o rei Faraó falou com elas que se o menino que estivesse nascendo fosse homem, que fosse morto no nascimento, mas se fosse mulher, deixasse viver. Então a mãe de Samuel passou um medo muito forte, muito grande, porque ela não tinha, por exemplo, onde esconder esse menino. Então ela ficou com ele 3 meses. 3 meses ela ficou com ele e ele começou a chorar muito alto. Então ela pensou que um momento daquele poderia ser ouvido por algum dos enviados do rei, dos afiados, aquele que determinou que matasse e jogasse na água, porque as parteiras não disse para ele que não tinha como, que quando ela chegava lá, a mulher já tinha dado à luz aquele filho, então elas não podiam matar um filho que já estivesse no colo da mãe. Então o rei determinou que fosse julgado na água. Era um rei muito mau, muito mau. Então o que aconteceu foi que ele começou a chorar. A mãe arranjou um cesto e fez de uma maneira que a água não podia entrar dentro daquele cesto, e colocou o menino e pôs no rio, pôs na beirada do rio, aonde a filha do rei usava banhar com as suas empregadas. E ela viu aquele menino e banhou para ela. A irmã de Moisés, que acompanhou o menino, falou com ela assim: deixa eu arranjar uma mãe das hebreias para poder cuidar dele. E o que aconteceu é que ela chamou a própria mãe para vir cuidar do filho. E a filha do rei pagou ela o salário para que ela criasse o filho dela. E ela criou. Quando chegou a idade que ela determinou, ela entregou Moisés para o rei. E Moisés ficou ali sendo filho daquela filha de Faraó 40 anos. Ficou ali 40 anos. E vendo a maldade do rei, o que ele fazia com o povo dele, que era o povo de Israel, ele via tudo que passava. Ele era um rapaz atento às coisas, ele tinha um certo conhecimento que ele era da família real, da família de Israel, não era da família real. Então, quando ele pegou 40 anos, ele resolveu visitar o seu povo. Ele foi ver a aflição daquele povo, a aflição que eles gemiam, por causa o rei apertava no serviço, chicoteava e fazia escravo. Eles ficaram sendo escravos do rei. Então o resultado é que ele viu, na ida dele para lá, ele viu um egípcio brigando com um israelita. Ele chegou, pegou o egípcio e matou, enterrou na areia e ficou quieto por ali,
e foi visitar o seu povo. No outro dia, quando ele levantou, que ele ficou lá aquela noite, né? Topou dois israelitas discutindo um com o outro. Ele falou: vocês são irmãos, não devem ficar brigando um com o outro. Então eles ficaram revoltados e um falou com ele assim: você é algum juiz? Foi colocado como juiz? Ou você quer me matar igual você matou aquele egípcio? Aí quando falou se ele queria matar como matou o egípcio, ele falou: aquela morte vai ao ouvido do rei e ele vai me matar. Então ele pegou e fugiu. Ele fugiu da casa do rei e foi para um determinado lugar num fazendeiro que era sacerdote de Deus, e foi ficar ali. Quando ele ficou ali, as meninas que cuidavam do rebanho daquele homem, chamado Jetro, então elas vieram para pôr água para o gado e tratar do gado, que era o serviço das filhas do fazendeiro. Então chegou os pastores e tiraram ela da fonte da água, não deixou que ela desse água à criação que era do pai delas, e ele pegou aquelas pessoas ali, arrancou de perto das meninas e apanhou a água e foi tratar do gado delas. Aí elas chegaram em casa, chegou mais cedo. Aí o pai dela falou: minhas filhas, mas por que vocês estão vindo tão cedo hoje? Aí elas falaram: ah, pai, chegou um egípcio ali e tomou a conta, ele tocou os pastores que vinham atrapalhar o nosso trabalho e cuidou das ovelhas, do gado, tratou de tudo. Então nós ocupamos cedo e viemos embora. Uai, vocês deixaram ele lá? Ah, deixamos. Aí falou: não, vai buscar. Se ele fez isso, traz para cá. Aí levou, ele começou a conversar e ele ficou morando ali. Mas longe do seu povo. Aí ele ficou cuidando das ovelhas do pai do sogro dele e dos animais. Ele ficou cuidando e um dia ele estava de um lado cuidando daquelas ovelhas. Ele resolveu passar para o outro lado, quando ele viu ao longe um fogo queimando um ramo que tratou de sarça. Esse fogo queimava, mas ela não destruía. Ele disse: eu vou lá porque eu quero ver, é isso que está acontecendo. Quando ele chegou perto, aí então aquele fogo, de dentro daquele fogo, apareceu um anjo do Senhor, dizendo assim: Moisés, tira o seu sapato, não entre aí porque você está pisando em terra santa. Tira o seu sapato porque eu preciso falar com você. Aí ele tirou o sapato e chegou, ele fechou os olhos para não ver a presença de Deus, mas o anjo disse: não tem perigo, pode ficar tranquilo. Eu ouvi o sofrimento do nosso povo, do meu povo, e chamei você porque eu quero que você vai cuidar daquele povo. Eu quero que você vá para lá e tirar aquele meu povo do Egito. Você foi criado dentro da casa do rei. Você sabe tudo do Egito. Mas ele só está com 40 anos e ele já estava com muitos anos lá com o sogro dele. Que o sogro falou assim: pode ficar aí e cuidar das minhas ovelhas, pode casar com a minha filha e pode ficar tudo aqui. E ele fez isso. Mas acontece que quando Deus chamou, ele olhou e falou: Senhor, eu não posso fazer isso que o Senhor está me pedindo. Eu não posso porque eles não vão entender que eu vi o Senhor falar comigo. Ele falou assim: mas eu estou falando e você vai. Então, gente, porque essa história
que essa é a história do início da vida de Moisés. Então Deus falou com ele e ele ficou preocupado. Aí Deus falou assim: então você chama o seu irmão para que ele fale para você e você fica sendo um Deus para ele. E eu falo com você, você fala com ele e ele fala com o rei. Assim ele foi e ficou ali e chamou. Mas ele tinha muito medo. Aí aconteceu que no chamamento ele só tinha um bordão de cuidar da vaca, é um pedaço de pau que ele cuidava com aquele pedaço de pau que ele cuidava da criação. Aí então ele pegou, falou: eu não posso porque eles não vão me entender e eu também tenho medo do rei, eu não tenho como chegar ali. Aí então ele fala: é eu que estou mandando você e eu que vou tirar o rei da sua presença. Você pode ir e tirar o meu povo. Eu não posso deixar o meu povo lá, não. Eu estou sentindo o gemido do meu povo. Eu estou sentindo cada chicotada que aqueles homens estão dando no meu povo. Eu não tenho coragem de coração para ver o meu povo sofrer e não ter uma pessoa para livrar ele do sofrimento. Então é você que vai. Mas eu não sei falar. Ele falou: mas você pode falar. Eu já disse, põe o seu irmão falar. Mas a minha língua, não, você não tem língua, quem faz tudo sou eu. É eu que faço tudo. Não precisa discutir comigo. Então ele pensou e foi. Aceitou. Quando ele aceitou, ele tinha que voltar lá no Egito. Mas aí apareceu essa notícia aqui, quer ver? Vou mostrar para vocês. E depois, decorrido muitos dias, o rei morreu. Muitos dias o rei morreu, o rei do Egito, e os filhos de Israel continuaram sofrendo, gemendo por causa da servidão. A servidão, que era escravo, levava chicotada e cada vez mais serviço para colocar em cima deles. E por causa dessa servidão, clamarão, e eu sei que o clamor subiu até mim. E é diante desse clamor é que eu estou enviando você. Estou enviando você para que você vá tirar esse povo desse sofrimento. Então, ele chegou e foi e juntou com aqueles anciões, aqueles mais velhos, e falou assim: o Senhor encontrou comigo, falou comigo e pediu que eu viesse aqui para tirar vocês daí. Mas eles não acreditavam muito, não. Mas aí eles fez algumas coisas que eles provou que Deus falou com ele, que quando ele estava com aquela vara na mão, ele falou: vou dar um sinal para você, que você pode fazer, e eles vão atender você. Você está com a vara na mão, o que é isso aí? Ele falou: uma vara de tocar os gados. Ele falou: joga ela no chão. Ele jogou ela no chão, ela virou uma cobra. Aí ele fugiu da cobra, ele falou: não, pega na cauda dela. Aí quando ele pegou na cauda dela, ela virou a vara novamente. Aí ele falou assim: põe a sua mão no seio. Ele enfiou a mão no seio, aí falou: tira a mão. Aí tirou a mão dele, estava leprosa. Aí ele falou: põe a mão no seio outra vez. Ele pôs outra vez, falou: tira. Tirou, a mão estava perfeita. Você pode ir e fazer todos os sinais na frente do rei, e eu vou pôr o rei em prova. Eu vou dar a ele 10 pragas para que ele sofra e tira o meu povo de lá. Ele deu as 10, eu não vou contar para vocês as 10 quanto eram, porque ele fez isso
E está escrito para cada um de nós que gostamos de ler, pegarmos no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 de Êxodo, nós achamos toda essa história. Então, ele soube que o rei velho morreu. Mas acontece que o que estava lá era pior do que aquele. Estava judiando, mas judiando. Aí então, a história dele se deu assim. Por que se deu assim? Deus estava falando, através dele, para os nossos dias. Para os nossos dias, porque a situação do povo, vocês podem ver que as pessoas gemem sem ver. Hoje as pessoas ficam gemendo, vendo todo o sofrimento que está acontecendo, tudo que está acontecendo nesse mundo, de canto a canto do mundo. Um fogo queima um estado, o fogo vai para outro país, queima outro estado, a água seca, na mesma hora a água volta e faz um estrago por causa do pecado. Todas essas coisas que está acontecendo, meu prezado ouvinte, é por causa do pecado. E sendo por causa do pecado, não tem outro remédio, a não ser cada um de nós sairmos da nossa posição e entrarmos no coração de Deus e pedir a Ele que faça morada também no nosso coração. Ele mandou Jesus para o mundo. Ele trouxe Jesus ao mundo para morrer em nosso lugar, para que nós ficássemos no lugar de Cristo, que Ele morreu em nosso lugar, então nós ficamos no lugar dele. E como filho, nós não temos o direito de sofrer todas essas coisas que o povo sofre, porque nós só temos um Deus para livrar-nos do sofrimento dos escravos, sendo escravos das pessoas que vêm só para atormentar, principalmente a família de Deus. Quando a família de Deus anuncia o evangelho, as pessoas às vezes fogem. Quando a família de Deus fala que se nós morrermos nessa situação, nós vamos para a condenação eterna. Mas as pessoas não desejam nada. Lê a vida de cada personagem para ver o que eles passaram, o que eles sofreram. Moisés, coitado, sofreu no nascimento, sofreu quando matou aquela pessoa que ele queria livrar o povo dele, é o que Deus queria também, e sofreu durante o tempo que ele estava caminhando para o deserto com o pessoal. Ele sofreu para mostrar nós, em nossos dias, que há um sofrimento, mas é um sofrimento que tem remédio. Tem remédio. É um câncer que tem remédio. E o remédio veio do céu. Foi Deus que mandou esse remédio do céu. E quando Deus mandou esse remédio do céu para nós, é para nós tomarmos esse remédio. E ele fica colocado dentro do nosso coração e não deixa que nada venha nos atrapalhar. Pode vir qualquer tempestade, mas o nosso espírito está vivo diante de Deus. O nosso corpo não vai resistir. O nosso corpo morre porque ele foi feito de terra. E Deus falou que é de terra que você vai terminar. Você vai para a terra quando você terminar. Então até o próprio Moisés, Deus fez a sepultura dele, se bem que até hoje ninguém sabe aonde. Mas foi feita a sepultura de Moisés. Todas as pessoas que morrem vão para o fundo da terra, porque foi feito de barro. Mas o Espírito de Deus que está na vida de cada um de nós não é para ficar preso dentro de um buraco de terra. Então, é porque Deus tirou-nos de lá. Tirou. O Espírito não fica naquela terra mais. Ela vai para o buraco da terra, mas o Espírito vai para o coração de Deus, porque ele já está ligado desde agora no coração de Deus.
Moisés, o coração dele ficou tão ligado em Deus que ele chegou até ver Deus pelas costas. Viu o fogo queimando e a sarça não queimava. Viu o mar abrindo e eles passando de pé enxuto. Viu o Jordão também, eles passando de pé enxuto. Por quê? Porque Deus estava falando conosco através de Moisés. Ele falou com o irmão de Moisés: eles serão um Deus para você. Eu sou um Deus para ele. E ele será um Deus para você. E você que vai falar com aquele povo. Mas você não vai ter medo não, porque eu estou com todos os dois. Eu estou com vocês. Eu estou junto de vocês. Eu que vou determinar o que vai ser feito. E vocês podem falar que é feito e com vocês não vai acontecer nada. É assim, meu prezado ouvinte. Com a nossa vida espiritual não vai acontecer nada. Pode acontecer na carnal, porque esse foi feito mesmo para morrer e ser sepultado. Agora a vida espiritual foi feita, colocada em nós pelo sopro de Deus, para que nós vivêssemos eternamente com Jesus. E um dia nós estaremos com Ele. Quantas pessoas que já foram, estão já gozando com Ele. E nós estamos aqui ainda falando com você, que se você alcançar essas palavras, se você olhar na sua Bíblia, o que é que nós estamos tentando pôr no coração de vocês, eu tenho certeza que tudo vai mudar na sua vida. Que muitas pessoas estavam chorando e hoje estão rindo, alegre, satisfeito. E essa alegria vem de Deus. É uma alegria que nós não podemos perder. Às vezes você perde porque um simples favor que uma pessoa fala com você. Não, por favor, rapaz, não entra nessa sala não. Não entra nessa coluna não. Vamos com nós. Deixa essa gente de lado. Essa gente não sabe nada do céu não. Porque não crê na Bíblia. Se crê, eu tenho certeza que vai aceitar. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno o seu pensamento, e transfere o seu pensamento para o coração de Deus, que você vai viver com Ele eternamente, porque Deus é eterno, Deus não morre, Deus está pronto para nos atender. Estou chegando já ao final, o poder da palavra, já agora agradecendo a presença de cada um de vocês que está olhando para aquilo que nós estamos fazendo. Então, eu agradeço a vocês e peço a vocês que eu sempre, quando oro das mensagens que eu vou passar para vocês, e passo ela no poder de Deus, que é a palavra. Então, meu prezado ouvinte, você é uma pessoa muito importante diante do nosso Deus. Deus, quando fez você, Ele fez para viver na presença dEle. Quando Ele nos fez, Ele pensava que nós iríamos viver na presença dEle toda a eternidade. Mas o maligno cortou essa eternidade. Inventou uma mentira e colocou no coração de Eva e no coração de Adão e derrubou eles no pecado. Não cai no pecado que Adão deixou para nós, não. Vamos com Jesus, que é a vida que Deus trouxe para o nosso coração. Eu agradeço a todos vocês e peço que me ajude também, que eu também preciso de vocês. Preciso que eu fale com vocês e vocês oram também falando para mim. E eu fico muito grato a Deus e todos vocês. Amém.